E antes de tudo, começar agradecendo todos que me ajudaram com esse vídeo maluco, porque deu muito trabalho. Então eu vou deixar o link dos canais e também mencionar os talentosos que contribuíram. E vambora! Se bem que antes disso, que tal você deixar o seu like e compartilhar o conto com um amigo que pode gostar desse tipo de história? Eu sei que isso vai me ajudar muito. Mas sem mais delongas, vamos começar com a narração. Justiça. De fato, uma palavra linda. Em teoria, faria com que todos pudessem viver em segurança. Em uma sociedade, punia os sujos que abusam do livre-arbítrio e compensaria os desaventurados que se encontram no lugar errado na hora errada. Um conceito tão perfeito apenas poderia ser ferido por um único fator podre: o homem. O mundo é horrível, as pessoas são horríveis. Não se pode viver como herói em um mundo arruinado. Um pensamento que nunca assombrou Shoko. A garota já havia problemas maiores para lidar. 1,20 m de altura é um convite para as vidas mal intencionadas, exploradas na Península Delírio. Uma coisa tão pequena, com um machado 2 vezes a sua altura, tende a ser um alvo fácil. Naquela tarde, Shoko caminhava, a serviço de um raro contato, um que jamais ousaria recusar. Uma bárbara a caminhar sozinha é um mau presságio, ainda mais uma tão ameaçadora quanto uma criança. A mulher sentia fome. Por mais que sua expressão se mantenha presa em seriedade, ninguém pode vencer a necessidade de uma boa alimentação. Shoko sabia que era mal vista em todos os padrões possíveis. Já ter uma missão em seu colo é um sinal de milagre. Com um ótimo resultado, talvez possa receber futuros serviços, alguns que possam até ser considerados dignos para alguém de seu padrão. Não quebre. Não outra vez. Repetia internamente, mantendo o foco adiante. Precisa completar o serviço. Precisa de uma boa fama. Logo percebe a presença de 2 homens. A figura que se apresentava como contratante é um homem de casaco de couro e calças jeans. Nada em sua aparência soa como um membro da guilda dos mercenários, com fortunas a oferecer. Não que Shoko estivesse em um pedestal capaz de exigir melhores condições. O homem chama-se Vix, não sorria, fuma um cigarro e leva um pequeno cartaz em mãos. Era inegável que seu humor fosse alterado ao ver algo que julgava ser um conto de fadas, como a existência de uma bárbara rasteira. Não apenas se provou real, como se apresenta diante dele. Quando me falaram que eu poderia pagar uma prostituta de 0,5 metro pra matar quem eu quisesse, eu não achei que fosse verdade. Então, um valor adicional te levaria pra minha cama? Vix caçoa havia escutado os maus rumores por trás de Shoko. Não aceito tal serviço, sou uma bárbara. A resposta por Shoko é direta, nenhuma raiva na voz. Seu corpo não demonstra frustração ou intenção de ameaça. A onda de risos de Vix são cortadas. Não esperava receber palavras mortas por parte de alguém que acabou de caçoar. Que seja aberração. Aqui, toma, só quero meu bar de volta inteiro. Matem os idiotas no bar pra trás do meu estabelecimento e eu pago vocês com 3.000 gritos e uma sacola de comida. O contratante foi direto e abandona o cartaz do serviço com o outro mercenário que chamou. Um homem alto, calças brancas conservadas, veste uma camisa preta. Seu cabelo é ruivo e curto, nenhuma cicatriz. Além de ter um belo cachecol cinza em seu pescoço, uma raridade de se encontrar em Delírio. Um homem forte e que carrega um poderoso tridente com si. Definitivamente um mercenário ligado à Irmandade dos Lanceiros, os guerreiros mais nobres da península. O que fez Shoko questionar por que alguém de uma classe tão alta aceitaria um serviço pago em migalhas. Um homem com a habilidade de amassar o ferro e derrubar criaturas devoradoras de carros não deveria contar com tamanha humilhação. Bem, é um serviço simples. É um prazer conhecê-la. A voz do lanceiro era amigável, bem receptivo, até perceber que falava com uma rasteira, vestida de bárbara. Sua voz imediatamente se torna defensiva. Sou conhecido como Ari. E você é? Shoko. Um longo silêncio pairou o ar. Após a resposta da pequena Bárbara, Ari mostra um claro desconforto em trabalhar com alguém que não apresenta diretamente qualidades de cooperação. Apesar de tentar ser gentil e educado e esconder seus pensamentos negativos de Shoko, se prova uma tarefa impossível. Acho que devemos ir logo. Seu braço direito indica o caminho, enquanto se afasta para abrir espaço a fim de deixar sua parceira ir primeiro. Shoko usa do momento para avançar. Apesar de não demonstrar nenhum desconforto, também tem pensamentos que tão pouco podem ser considerados positivos em relação a Ari. Por que está em uma missão tão desprezível?
Ela pergunta em indiferença. Imóvel diante do lanceiro, nenhuma intenção negativa é espalhada. Apresenta-se como uma mulher com uma dúvida. Mesmo assim, Ari suspira e deixa escapar um pequeno sorriso em desconforto. Bárbaras são frias demais para entender o amor ou a honra. O meu amor gerou uma vida que traria desonra para minha ordem. Por outro lado, eu jamais poderia deixar o meu garoto passar fome. Ari responde. Aos poucos, seu riso de nervoso exalta uma confiança que se fortalece a cada segundo. Com a mão direita, carrega sua lança. Com a esquerda, fez um pequeno afago na cabeça de Shoko. Assim, eu consigo me alimentar. E nem a Irmandade dos Lanceiros e nem a mídia precisa saber que um lanceiro gerou um demi-humano como herdeiro. Puxa, que homem nobre. Devo me preocupar se tens coragem para ceifar vidas? Não me importo de fazer o trabalho sozinha, mas não precisar me preocupar com um peso a mais é algo que desejo. Sou um homem justo. Para que o mundo continue com o seu equilíbrio, certas vidas precisam ser ceifadas. O lanceiro oferece um sorriso amigável para Shoko. Mesmo que fosse falso, ser ofendido por uma criatura considerada patética como as rasteiras são, é uma linha que nem mesmo Ari é capaz de endurecer. Sou um insulto à minha ordem. Mas deixar que uma coisinha do teu porte faça todo o meu serviço seria humilhante. Shoko já não tinha nada para responder. Fagulha alguma poderia manter viva uma conversa caótica, onde ambos os lados não gostam da presença oposta. A caminhada é tranquila. Ari ignora as pichações do beco e as pequenas poças de água que escorrem das latas de lixo. Pequenos saltos são o suficiente. Não era o momento para se distrair com tantos detalhes inúteis. Naquela tarde, entregaria almas para o plano adiante. Já a pequena Bárbara encontra dificuldades maiores para ignorar. Seu corpo é pesado para saltar pelas poças. O cheiro invade o seu nariz e ataca o corpo, procurando uma forma de fazê-la quebrar de sua indiferença. Os pingos de chorume encostam em seu braço, barriga e pescoço. Apenas agradeceu silenciosamente por não terem entrado em seu olho. Eu vou acabar realizando todo o trabalho sozinho nesse ritmo. O tom vem de forma cômica por parte de Ari, uma tentativa de quebrar o clima ruim estabelecido graças à primeira interação imatura. Por que não toma esse tempo para descansar, se limpar de toda essa sujeira? Uma mulher não deveria ser submetida a tamanha humilhação, nem mesmo as pequenas. Os passos de Shoko são interrompidos, ainda com uma expressão inabalável. Algo em seu coração é ferido. Não havia malícia nas palavras do homem, o que não importava para a compreensão da Bárbara. Apenas filtrou a ideia de que Ari a enxergava como alguém inferior. Por ser pequena, não digna de estar em combate, nenhuma palavra é usada como resposta. Apenas suas pernas se forçam a acelerar, a ponto de superar o ritmo do lanceiro, de forma que o mesmo se impressiona com a ação e esquiva-se, evitando ser ferido pelo machado de Shoko. A intenção da mulher era claro, que é executar todos os inimigos, sem a ajuda de Ari. O que pensa que tá fazendo? O lanceiro pergunta frustrado. Percebe que vão perder o elemento surpresa contra os inimigos, que levam armas de fogo em mãos. Ao chegar ao bar, o cheiro de lixo é subjugado pelo forte aroma da carne, sendo preparado na grelha, próximo de uma porta aberta. Filé, costela, alcatra. Shoko não sabia dizer qual cheiro, apenas tinha certeza de que vai roubar uma refeição assim que todos estiverem mortos. O bar é mal pintado em verde, o concreto cai aos poucos, e é bem evidente que o local apenas se sustenta pelo simples fato de que o homem precisa de uma boa dose de álcool para esquecer dos problemas que destroem o seu cotidiano, pois nenhuma pessoa que se valoriza perderia tempo em um estabelecimento tão abandonado, tão sujo e sem dignidade como a de Vix. Havia 5 alvos na área, um deles virava as carnes. 2 estão sentados rindo de algo comentado, um com o outro, enquanto bebem. O maior do grupo é aquele que tem uma escopeta nas costas. O mesmo conta nos dedos uma quantia alta de gritos, e o último distribui latas de cerveja para cada um. Como há inúmeras caixas da marca ao redor, é certo dizer que o grupo inteiro está afetado pelo álcool, o que não os torna menos perigosos, todos com máscaras, na intenção de permanecerem ocultos, além de carregarem armas de fogo.
pistolas, rifles semiautomáticas e uma escopeta. O avanço descuidado de Shoko, apesar de um movimento imprudente e fortemente questionável, inimigos afetados pelo álcool e em confraternização não se encontravam alertas para um possível ataque. Já era tarde quando o homem gordo percebe a investida da Bárbara. Ela se via a 2 metros do homem assando carne. Um machado erguido desce como uma guilhotina, atravessa o corpo do invasor, como se os ossos fossem feitos de papel, da ponta da cabeça até o fim da espinha. É dividido em 2. Em um momento estava vivo, no outro, delírio clamou por sua alma, abandonando o sangue junto dos órgãos cortados ao chão. A velocidade de Shoko era intensa demais para a mulher. Após o corte, seu corpo permanece em movimento, como um veículo desgovernado. Realiza um grande impacto contra a grelha, destruindo-a por completo. Espalha carvão e brasas pelos ares. A cabeça da Bárbara se choca contra a parede do bar, próxima do chão. Parte de sua cabeça se vê presa nos tijolos. A reação é instantânea. Aquele que servia latinhas saca de seu quadril uma pistola com 12 balas, desfere toda a munição à barriga de Shoko, que permanece com a cabeça dentro da parede. Que desgraça acabou de acontecer? O homem recarregando sua arma pergunta para os companheiros. Por ter sido um ataque às pressas, algo que poucos poderiam prever, nenhum dos 4 sobreviventes conseguia pensar numa resposta clara. Não importa, essa coisa está morta. Devem ter colocado um preço em nossa cabeça. Vamos logo embora antes que mais alguém apareça. Aquele com a escopeta nas costas guarda o valor que saqueou no bolso. Percebe que um momento para a contagem virá futuramente, se a fuga for um sucesso. Um dos membros junta todas as caixas de bebidas próximas para carregar. O outro procura pelos bolsos do seu falecido companheiro algo útil. Nada chama sua atenção, além de um isqueiro e um maço de cigarro. O terceiro agarra sua rifle e se junta ao homem gordo, que agora está em guarda. Percebem que uma ameaça maior se aproxima, pronto para matar. Um lanceiro cerrando seus dentes. Aquele considerado de coração nobre seria o último obstáculo dos saqueadores. Onde é que tá a pequena rasteira com o machado? Ari pergunta com ambas as mãos, apertando o cabo de seu tridente. Aponta em direção de seus alvos. Mostra sinais de que pode avançar como resposta, se sua paciência for destruída. Com 12 balas no estômago. O homem gordo responde em tom de deboche. O lanceiro reage em um grito. Seu corpo com violência realiza um salto. Com a lâmina adiante em pleno ar, gira como um projétil. Tiros da semiautomática avançam em direção de Ari. Toda segue em branco. Um amador confuso não tinha a menor chance de acertar um homem treinado para o combate. A lâmina perfura apenas o alvo da rifle. O líder do grupo com a escopeta percebe cedo que era impossível impedir o avanço e se afasta do aliado. Ari pousa próximo dos 2 últimos homens, tem a intenção de executar ambos para ter um combate melhor contra o líder dos saqueadores, que se mostrou o mais experiente daqueles que devem entregar ao além hoje. Não sendo capaz de reagir rápido o suficiente, Ari logo percebe que o homem atrás puxa o gatilho, e sua prioridade passa a ser se esquivar com um salto rápido à esquerda. Poucas partes da bala pegam em sua perna direita, força com que tenha que ficar ajoelhado, enquanto aperta a panturrilha para sentir os fragmentos metálicos perfurando seu tecido. Um resmungo frustrado escapa de sua boca. Percebe o erro de ter deixado a raiva tomar conta de suas decisões. O único positivo da situação para o lanceiro foi perceber que o resto do tiro penetrou em cheio o rosto do outro invasor, deixando assim apenas um último membro restante, fora o líder do grupo. Mira essa porra para longe de mim, desgraçado! O bandido que estava ao lado do membro executado expõe sua raiva de quase ter sido o alvo. Para de chorar. Não percebe que agora temos a vantagem por cima do lanceiro? Imagine o quanto vamos receber vendendo sua arma. Essas lanças são material raro. O homem com a escopeta se aproxima de Ari. Sabe que um alvo com a perna ferida será incapaz de contra-atacar. Você devia ter investido em armas de fogo.
Tanto o líder gordo quanto o seu capanga tiram boas risadas do momento. Ari resmunga com uma escopeta e uma rifle apontadas para sua cabeça, enquanto se vê incapaz de realizar qualquer movimento drástico. Uma alegria interrompida por uma imagem sangrenta. Sons de tiro tomam conta do ar. Para a surpresa tanto do Ari quanto para o líder dos invasores, o último membro agora estava a ser sufocado pelas mãos de uma pequena bárbara, que julgavam estar morta. Os tiros são para o alto. Um último ato de desespero, à procura de se soltar de um julgamento final pelas mãos de Shoko. A bárbara tem uma barriga coberta de sangue. Porém, nenhum dos furos das balas atravessaram por completo a carne. Encontram-se presas no músculo. Enfim, o inimigo é capaz de realizar uma ação que lhe trouxe a liberdade das mãos de Shoko. Uma batida rápida da sua rifle no rosto da bárbara é o suficiente para perfurar os seus olhos. A dor momentânea a força a soltar o alvo. O inimigo, sem sua arma, percebe que próximo de si, um tijolo inteiro caído. Graças ao impacto anterior de Shoko, é o material mais perigoso e letal à sua disposição. Com o objeto em mãos, o mesmo recupera o fôlego, antes de, em pé, afundar o material com toda a sua raiva e desejo de machucar a pequena Bárbara, em retaliação por ela ter tentado matá-lo. Uma nuvem forte de poeira se espalha. Assim que o tijolo se despedaça na cabeça de Shoko, o homem sente o exato momento da quebra. Foi como destruir o material em cima de uma lataria de carro. Percebe que mesmo pequena, a coisa diante dele é bem mais resistente que um humano. A Bárbara sequer treme, apenas continua a limpar os olhos incomodada. Isso não tá certo, caralho! O comentário escapa da boca do mercenário, passa diretamente pela Shoko para agarrar sua rifle de volta, sendo sua única chance de causar ferimentos consideráveis a quem julga ser um monstro da penumbra. O erro do bandido foi o desespero. Sua antagonista é resistente, porém com um alcance limitado. Ao se colocar próximo da Bárbara, era inevitável que novamente voltaria a ser sufocado. Shoko mantém sua expressão fechada, porém faz um esforço para que suas pernas não escorreguem no sangue que pinga de sua barriga. Mal pode enxergar com os olhos vermelhos do ataque recebido anteriormente. Apenas sabe que entre seus dedos há um pescoço, algo que precisa ser quebrado. Isso é impossível. O líder do grupo comenta ao ver a criatura minúscula e cheia de furos girar o pescoço de seu último aliado, um ato fatal realizado com facilidade. Por um momento levanta os braços para acertar a aberração com sua arma, porém logo percebe a fatalidade de sua decisão, ao lembrar que diante dele também havia outro monstro. O instinto de Ares se alerta. O inimigo abaixou a guarda por um breve momento, mas o suficiente. Seu braço direito, em um movimento rápido e certeiro, realiza uma estocada perfeita ao peito do homem gordo. O líder dos bandidos tenta respirar. Não é capaz de formar palavras ou sequer fechar os olhos. Delírio estava prestes a levá-lo deste plano, enquanto a memória de uma pequena aberração ficou marcada no fim de sua vida, como a razão de sua queda. Um resultado catastrófico, materiais destruídos, parte da parede do bar danificada, uma perna ferida e uma aliada coberta pelo seu próprio sangue. Ari não tem tempo para pensar em como Shoko deve estar raciocinando agora. Apenas tenta formular alguma desculpa para Vix a respeito do local danificado. Um pagamento completo era impossível depois de tanto caos. Parte do seu ser fica assustado ao ver a Bárbara caminhar de volta, apertando sua barriga incomodada com tantos furos. Shoko se senta diante do líder do grupo morto. Ari, impressionado com o fato de seu rosto aparentemente ser incapaz de mudar de expressão, julga ser uma existência amaldiçoada. Eu queria tê-lo matado. Não há glória em derramar sangue de peões. Shoko olha para o rosto de Ari e tenta se manter sólida. Ari, por sua vez, percebe a completa exaustão da Bárbara. Treme com uma frequência forte, além de estar ofegante. Um corpo blindado deve ser pesado, ainda mais para um ser tão pequeno. Por que não deixa pra pensar nisso depois de dormir um pouco? Ari sugere. O lanceiro tenta tomar um pouco do seu tempo para avaliar o estado de sua perna.
Há muitos pedaços metálicos que precisam ser removidos. Shoko apaga de um momento para outro. Seu corpo cai como uma máquina com defeito. Ari coça a cabeça confuso, pois repara que Shoko não dorme por confiar nele. Apenas se desligou de forma involuntária, por estar exausta. O que deu uma ideia para o lanceiro. Também vai tomar um pouco do seu tempo para dormir, assim que terminar de retirar todos os pedaços do tiro. Espero nunca mais na minha vida trabalhar com outra Bárbara. 2 horas se passam desde a morte do último membro do grupo. Ari já era capaz de caminhar sem estilhaços, com o apoio de sua lança. Quando acorda, percebe que a Bárbara já não estava mais no mesmo local, onde a apagou. Shoko se vê imóvel, sentada, agarrando suas próprias pernas com força, próxima da saída do beco. Sua barriga formiga e a mulher morde sua própria língua para evitar demonstrar qualquer sinal de quebra. Um detalhe que noja a Ari é ver que próximo de sua boca pode ver sujeira de molho. A Bárbara consumiu a carne que foi derrubada em sangue humano. Era desprezível, mas o que esperar de uma rasteira? Alguém que anteriormente já havia consumido carne humana. Qual dos dois imprestáveis destruiu meu bar? Vix pergunta com 2 rolos de dinheiro em mãos, acompanhado de uma pequena sacola de frutas. Foi você, lanceiro fracassado? Ou foi a puta de meio metro? Fizemos o serviço. Isso que importa. Shoko responde, ainda sentada. Não, eu queria o meu bar de volta e vocês arruinaram o lugar. Eu vou levar dias pra limpar essa bagunça toda e consertar esse estrago que vocês causaram. Vix esclarece enquanto mostra o pagamento para os 2 mercenários. Vou perguntar uma última vez. Melhor que sejam sinceros, ou eu vou manchar a imagem dos 2 na guilda de mercenários. Nunca mais vão trabalhar nessa cidade se depender de mim. Uma memória toma conta de Shoko. Foi sua imprudência que causou tantos problemas. Havia sido responsável pela grelha destruída. Também abriu um buraco na parede. Havia prometido para si que nunca mais deixaria suas emoções vencerem. E em uma última oportunidade de encontrar serviços dignos, não foi capaz de se controlar. Eu fui o culpado. Eu fiquei com sede de sangue e não percebi o estrago que estava causando nas construções. Peço perdão, Sr. Vix. Antes mesmo que uma frase pudesse ser formulada na cabeça de Shoko, Ari, sem hesitar, assumiu a responsabilidade de todo o caos, em um tom de arrependimento. É melhor que me ofereça um serviço grátis, se não quiser que eu reporte isso pra guilda algum dia. Vix continua bem irritado, porém satisfeito o suficiente para partir, tomando como uma última ação largar a sacola de frutas para trás, junto de um dos pequenos rolos de dinheiro, para Shoko, deixando Ari sem pagamento. O lanceiro suspira, agarra a sacola com seus dedos da mão esquerda e aperta em frustração para tentar aliviar um pouco da sua raiva. Não procura trocar mais nenhuma palavra, apenas quer partir antes de falar ou fazer algo, na qual pode se arrepender. Shoko segura o dinheiro em suas mãos e não consegue acreditar no que acaba de presenciar. Procura seguir os passos de Ari, o que normalmente já seria uma tarefa difícil por conta de seus ferimentos e altura. Porém, o lanceiro está cansado, facilitando sua perseguição, além de ter uma perna ferida. Posso te ajudar? Ari pergunta sem paciência. Por que assumiu a culpa de meus erros? Não pedi ajuda, não tinha obrigação alguma comigo. Shoko expõe sua dúvida com uma voz sem emoção de sempre. Apesar de um toque de curiosidade, Ari se vira para olhar diretamente para Shoko. Porque eu quis, ok? Eu não tenho motivo específico, eu só quero ser uma pessoa honrada, compensar por todos os erros que eu cometi. Responde com uma voz falha. Por um momento trava e aperta seus olhos e boca. São palavras difíceis de liberar. Meu filho já tá amaldiçoado. O mínimo que eu posso fazer é tentar dar um bom exemplo. Aproveita seu dinheiro. Você se feriu bem mais do que eu. Shoko seguia curiosa. Podia sentir a mentira nas palavras do lanceiro. Essa é uma resposta idiota. Não tem lógica. Shoko contesta a fala de Ari, ainda seguindo seus passos. Bem, você nunca vai entender. É uma bárbara. Ari termina, claramente frustrado com a conversa, tenta acelerar seu passo e é incapaz de despistar Shoko, que continua a acompanhá-lo. Eu estou exigindo que elabore sua visão de mundo e me diga por que a minha é equivocada de acordo com o que disse. Shoko segue constante. Para o lanceiro, a pequena é como uma praga, odeia sua presença, e ainda assim qualquer tentativa de se livrar dela
Se prova um fracasso, procure inúmeras palavras para convencê-la a ir embora, ou até mesmo considera usar insultos, mas logo rejeita a ação. Não é algo que sentiria a vontade de fazer. Sem opções, aceita olhar por um lado positivo. Saiu para uma pequena missão, considerada simples, arruinou tudo e agora tem uma perseguidora que despreza os seus valores. Pelo menos meu moleque vai ter mais alguém pra conversar. Ari comenta rindo. Responda a minha pergunta, lanceiro. Shoko ignora o comentário de Ari em busca de uma resposta à sua dúvida. Ari suspira. Sente que está a conversar com uma parede. É tudo uma questão moral. Eu sou um lanceiro e eu tento me importar com as pessoas. Eu achei que você precisava de ajuda, então eu te ajudei. Como eu já disse antes, eu acho essa forma de pensar melhor. Mas eu não espero que você entenda. Ari conclui seu pensamento. Um suspiro após soltar todas as falas deixa claro que seu humor está se tornando cada vez mais agressivo. Da proteção de seus seios, Shoko puxa outro enorme rolo de dinheiro. O mesmo que coletou do cadáver daquele homem com a escopeta. Tanto o lanceiro quanto o Vix não faziam ideia daquela quantia nos dedos da Bárbara. Realizavam uma pequena comparação com o valor, que deveria ser de Ari. Percebe-se que havia 4.000 gritos adicionais no valor, que coletou anteriormente em comparação aos 1.500 do serviço. Não, eu não te entendo mesmo. Shoko percebe que no fim do dia, pode-se considerar o grande desastre que havia resultado em 12 furos em sua barriga como uma vitória. Guarda o valor total dentro de sua proteção, antes que Ari perceba que a rasteira não merece um único centavo do valor que cedeu de bom coração. Ainda quero compreender. Distraída com pensamentos, ainda buscando entender o que poderia levar uma pessoa a comprometer seu futuro por um completo estranho, demora a perceber que Ari já não se encontrava mais à sua frente. Não com a intenção de despistá-la, mas sim com um novo combate. São dois homens adultos. Um deles veste uma malha esportiva e shorts. Provavelmente se exercitava momentos antes. O outro estava com sobretudo preto. Escondia a cabeça com um capuz. Ameaça crianças com uma faca. Faz sinais, exigindo que as mesmas o sigam. É só mais um dia na cidade. Foi o pensamento de Shoko. Não há nada de novo. E ainda assim, perde seu tempo observando aquele homem com um tridente em mãos. Ele é rápido, seus passos estão tortos por conta das feridas, resmunga em dor, e assim como a mulher, ele sabe que as crianças não carregam nada valioso para retribuir como pagamento por defendê-las. Ari, apesar de ferido, continua a ter a presença de um monstro. Seus dedos esquerdos agarram o homem, de malha pelo pescoço com rapidez. Um giro de seu corpo lança o alvo para longe das crianças, fazendo-o cair perto de Shoko. A imagem agressiva de Capuz logo assume uma posição de defesa. Com sua pequena faca, as crianças em puro medo não compreendem nada do que acaba de acontecer diante dos seus olhos. Talvez fosse um herói de histórias, ou apenas é um novo vagabundo, que vai sequestrá-las assim que tiver a oportunidade. Correm com todas as suas energias para longe, querem apenas o colo de seus pais, um momento para se sentirem seguras. O primeiro a atacar é o homem com sobretudo, avança para cima do lanceiro e tenta perfurar seu coração com a lâmina. Um abate rápido. Para Ari, foi um ataque sem elegância e despreparado. Ainda sem usar seu tridente de forma agressiva, apenas abusa do cabo metálico para rebater o avanço do homem. Atacar crianças? Isso é baixo, até para pessoas como você. Ari comenta, talvez para elevar seu ego, ou a fim de provocar um inimigo desesperado. Calha a boca, roceiro. Não faz ideia dos gritos que consigo fazer nesse caminho. É comentado com ódio pelo homem encapuzado, que carrega sede de morte nos olhos. Uma única provocação foi o bastante para quebrar seu equilíbrio. Enquanto o homem de sobretudo tenta se recuperar do ataque mal-sucedido, era inevitável que Ari finalizaria o confronto com 3 pontas no peito do inimigo. Aquele que andava de capuz e levava crianças mal viu o ataque chegar. O corpo do lanceiro agiu em um belo giro, com a ponta do seu pé esquerdo para criar impulso, uma velocidade invejável e um poder feroz para dar fim a um confronto que mal começou. Nenhuma última palavra. É melhor assim. Ari comenta sozinho, suspirando. Estava cansado e ferido. Apesar dos negativos,
sentia um coração aquecido por ter feito aquilo que julgou nobre. Apesar de que sua alegria não chega a ser duradoura, observa Shoko se aproximar. Tem uma carteira escura, de couro entre seus dedos. A mesma conta. Quanto a mais acaba de lucrar com o dia. Já no fim da calçada, o outro homem de malha, que havia ameaçado levar as crianças, termina de desaparecer em um dos infinitos becos dessa cidade maldita. Por que o deixou fugir? Sabe a luz o que teria acontecido com aquelas crianças se não fossem interrompidos? Ari pergunta furioso, tenta captar a atenção de Shoko, que permanece contando suas notas. Fizemos um acordo. Recebi um comentário provocativo e pensei em matá-lo, mas ele me ofereceu sua carteira em troca de deixá-lo ir. Shoko explica a Ari, continua a contar o valor que recebeu. Não deveria ter negociado com aquele cara. Eu não duvido que ele acabe tentando sequestrar outras crianças se tiver a chance. Ari coça o pescoço e expressa sua clara desaprovação. Aqui dentro tem 9.000 gritos em notas. Ainda acha que seu jeito de viver é melhor que o meu? Shoko apresenta a carteira inteira. Para o lanceiro, mostra um ar de superioridade. Ari surpreendentemente ri com a resposta da Bárbara. Volta a seguir o seu caminho, recupera o fôlego e tenta continuar com passos leves, na intenção de poupar esforços. Ai. Há mais na vida do que lucro, Shoko. Aqui dentro, seu coração. Somos capazes de sentir um prazer tão bom que não se pode comprar com nenhuma quantia de gritos. Você levou o pagamento. Eu sofri com uma penalidade e dívida para a guilda. Você mal se feriu por ter uma pele blindada. Já minha perna vai exigir alguns dias para recuperação completa. Você tá cheia de gritos, os que saqueou do líder dos invasores, o meu valor e agora a carteira daquele ser desprezível. Entretanto, não é capaz de sorrir com tantas vitórias. Ari se vira para a pequena Bárbara e aponta para o seu peito. Sim, acho que meu jeito de viver é melhor que o seu. Não me importo de morrer, se isso faz esse mundo podre parecer um lugar agradável, mesmo que dure por um breve momento. Shoko olha para cima, percebe que aquele homem foi amaldiçoado por um dia cheio de derrotas e mesmo assim entrega um sorriso genuíno, algo que nunca foi capaz de fazer. Ari deixa de sorrir, cabisbaixo, volta a lembrar que seus esforços são em vãos. Delírio permanece uma península terrível, retorna a seguir seu caminho, aperta o próprio peito em angústia, sabe que é um momento ruim, agora segue à procura de um novo ato de heroísmo para alimentar o seu prazer momentâneo em um futuro indefinido. Então sabia que guardei todo o dinheiro indevidamente? Shoko pergunta olhando para todos os seus valores acumulados. Eu não sou idiota, rasteira. Você mostrou muito interesse de ficar próxima daquele mercenário. Ari responde em um tom provocativo, termina dando algumas risadas. É a primeira vez ao longo do dia que Shoko se vê surpresa, não por um inimigo capaz de feri-la, nem por um valor que jamais foi capaz de juntar em um único dia. Ver alguém em uma situação pior do que ela, sorrir. Ele vive como se o mundo não procurasse a sua dor. Ela é uma bárbara. Sua vida é fadada a ser uma guerreira livre de distrações, vinda das emoções, ainda que no fundo de sua alma sinta inveja do lanceiro. Ari, caso eu pague uma refeição para ti e teu filho, poderei sentir a mesma sensação que acabou de expor? Shoko pergunta de forma genuína, oferecendo uma nota de 5 gritos. Ari a observa e volta a se divertir com toda a situação. E muito obrigado aos membros do canal. Toda ajuda contribui para esse sonho maluco que eu tenho. E eu sou muito grato a vocês por isso. E se você chegou até aqui, que tal conhecer mais do universo de Delírio? Delírio Emoções, o conto do escravo cinza que passou 20 anos de sua vida em uma caixa isolada, com apenas um livro infantil que ensina bebês sobre suas emoções. O que o escravo não esperava é que o mundo é repleto de pessoas horríveis e criaturas da penumbra que desejam a sua morte. Ou que tal conhecer a jornada do lanceiro da crista de galo, que jurou ser nobre, mas é incapaz de ignorar os seus desejos mortais. E Rex, uma garota que sonha em ter respeito, a mesma de rosto lixado, é mercenária e capaz de fazer qualquer coisa por interesse próprio. E aí, criou interesse? Mais informações na descrição do vídeo.